Em 2 Reis 20, fala da história da cura de Ezequias. Olha o que aconteceu. Isaías foi enviado por Deus para dar uma profecia para Ezequias dizendo assim: Ezequias, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Imagina você receber uma palavra dessa: coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Ele entrou em desespero. Ele começou a orar, ele começou a clamar a Deus. Deus, entra com providência, não faz isso, eu quero viver, eu quero viver. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio, ou seja, antes que deixasse as dependências da casa de Ezequias, o próprio Deus voltou para Isaías e disse assim: volta lá e fala para ele que ele vai viver. Você percebe que nesse episódio específico da Bíblia, a resposta veio imediata. Então muitas vezes a gente ora e a resposta vem de forma imediata. Às vezes é um milagre que a gente precisa instantâneo. Deus age agora, se o Senhor não fizer, sabe? Mas a gente precisa entender que Deus nunca chega atrasado. Você acha também, pensa, Deus poderia responder a Ezequias depois. Ele poderia sim falar, daqui a 3 dias fala para ele que eu não vou matar ele não, que ele vai viver. E a questão aqui desse vídeo é como ouvir a voz de Deus, né? Como identificar a voz de Deus. Então assim, muitas vezes a gente ora, clama, chora e a gente não consegue identificar a voz de Deus, porque a gente quer aquela resposta imediata. Então no caso de Ezequias, foi um profeta, falou de forma direta para ele: você vai morrer, e depois imediatamente aquele profeta já voltou e disse: calma, Deus já disse que você não vai morrer, você vai ser curado. Mas muitas vezes a resposta não vem assim de forma imediata. Então a questão é: como eu faço para identificar a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus? Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Se você deseja ouvir, identificar a voz de Deus, bom, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu preciso saber qual é o direcionamento de Deus para isso. E não tem nenhum profeta vindo para mim para falar nada, porque às vezes a gente espera apenas que Deus fale através de outras pessoas, né? Ou abrindo a Bíblia de forma aleatória. Sim, Deus fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas vezes eu oro assim, Deus fala comigo assim. Mas o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é como você vai ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa é, anota aí muito firme assim no seu coração, sabe? Com muita força. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ouvir a voz de Deus é silenciar todas as outras vozes. Silenciar. Então se você chega diante de Deus e você ora, você coloca diante do Senhor que está no teu coração um milagre que você quer, uma prova que você quer passar, enfim, N coisas que você pode estar colocando diante do Senhor, silencia todas as outras vozes. E a primeira voz que você deve silenciar é a sua voz. Porque observe, muitas vezes a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente pede a Deus, mas a gente está tão certo do que a gente quer, a gente está tão firme que é aquilo que a gente quer, que a gente não quer abrir mão se vier outra resposta, sabe? Eu não quero ouvir outra resposta, eu quero essa resposta. Então, a primeira coisa é silenciar a sua voz. Então você vai orar, você vai se dobrar diante do Senhor e você vai dizer: Deus, Espírito Santo, silencia agora. É assim que eu faço quando eu vou orar. Silencia agora tudo que está na minha mente, tudo que é meu, tudo que é o desejo do meu coração. Silencia agora as minhas vozes. Silencia o que está na minha mente, no meu coração, no meu subconsciente. Me alinha agora com a tua palavra. Silencia todas as outras vozes que estão ao meu redor. Espírito Santo, eu quero ouvir o Senhor. Então você vai se colocar para ouvir a Deus. Então você vai silenciar toda a sua voz. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa não para de falar? Você está ali tentando falar e a pessoa está falando e você está... E a pessoa não te dá espaço para você falar. Então às vezes a gente está assim diante de Deus, gente. A gente ora: Deus, eu quero, mas a gente não silencia, a gente não cala para Deus falar, a gente precisa se calar. Às vezes a resposta vem imediata, como veio para Ezequias, às vezes não. Às vezes você vai ter que subir na torre de vigia e esperar. Tem um versículo bíblico, eu vou deixar aqui para vocês, que fala isso. Eu clamei pedindo a Deus uma resposta, e sabe qual foi a resposta?
suba na torre de vigia e espere. Então, muitas vezes a resposta é essa, esperar. Ah, Deus não está me respondendo, tá sim, Ele está mandando você esperar. Você que não quer aceitar. Entende? Então, às vezes, a gente é que não aceita a direção que o Espírito Santo dá. Então, a primeira coisa é silenciar a sua voz. A segunda coisa é silenciar as vozes externas. Então, às vezes você está diante de uma decisão importante. Você precisa investir seu dinheiro em algo importante, você precisa escolher um curso importante, enfim, uma decisão importante da sua vida e tá todo mundo dando opinião. Faz isso, faz desse jeito, faz daquele jeito, silencia tudo. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser quem for. Pode ser seu pastor. Coleta tudo, guarda numa caixinha e apresenta a Deus. Senhor, é aqui a tua vontade? É assim mesmo? Se for, me confirma. Você é filho de Deus. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Você não precisa tomar decisões com base nas opiniões alheias. Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Então, você tem que ser guiado e guiada pelo Espírito Santo e não pelas vozes externas. Quando Deus falar com você, automaticamente Ele vai alinhar todos com o mesmo pensamento. Você pode dizer, Senhor, se é a tua vontade que minha mãe pense assim, que meu pai pense assim, que meu pastor pense assim, que todo mundo esteja alinhado. Às vezes não vai estar. Às vezes eu estou te dando uma direção totalmente diferente, sabe? Que as pessoas no momento não vão entender, mas quando você tomar e começar a seguir aquele caminho, todo mundo vai dizer, uau, era por aí mesmo que você tinha que ir. Mas você só vai saber se você silenciar a sua voz, silenciar as vozes externas e se submeter à vontade de Deus, ao não do Senhor, porque às vezes Ele vai dizer não e você vai aceitar o não do Senhor. Então, ouvir a voz de Deus é dar um passo para trás, baixar a sua cabeça e ouvir o que Deus tem para dizer. Aquele que tem ouvido, todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz. Então você precisa ouvir qual é a direção que Deus está te dando, como você vai ouvir, silenciando a sua voz, silenciando as vozes externas. Terceira coisa é permanecer. Então, pedir, dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Uma passagem na Bíblia que fala de uma viúva, que ela batia na porta do juiz. E ela me escuta. E o juiz falou assim, para ela parar de encher meu saco, eu vou responder a causa dela. E se esse juiz iníquo fez isso, quanto mais o Senhor... Se um filho pede um peixe para o pai, por acaso ele lhe dará uma cobra? Você tem pedido a Deus resposta, você acha que Deus não vai te dar? Ele vai te dar, Ele está disposto a falar com você, você precisa permanecer em oração. Então silenciar muitas vezes não é parar de orar, é você silenciar as suas vozes, mas você permanece em oração. Todos os dias você bate na porta, todos os dias você pede, todos os dias você clama. E você fica atento, você fica na torre de vigia, observando, porque Deus tem várias formas de falar. Tem um versículo na Bíblia que fala que o profeta do Senhor, ele esperava a resposta de Deus e veio o trovão, gente, ele esperava de todas as formas a resposta do Senhor, mas veio numa calmaria. Então, se eu não me engano, foi Elias. Eu vou colocar aqui embaixo para você. Então Deus, às vezes, Ele fala de forma simples. Às vezes Ele não vai usar um profeta para falar, isso que te digo. Tá? Às vezes Ele pode usar, às vezes não. Às vezes Deus vai te dar um sonho, uma visão, ou vai ser através de uma música que você está ouvindo, você para e fala, uau, Deus está falando comigo. E Ele vai confirmar através da palavra, permaneça, você vai saber. Porque quando Deus falar com você, atenção, Ele vai confirmar. Deus sempre confirma a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir e Ele vai confirmar. Então, anota aí. Muitas vezes fechar a porta do quarto é entrar em um lugar onde é só você e Deus. Deus disse, fecha a porta do teu quarto e ora, porque aquele que te vem em secreto, Ele vai te responder. Mas muitas vezes entrar e fechar a porta do quarto é você entrar num lugar espiritual, onde é só você e Deus, onde não tem outras vozes, onde você só escuta a direção do Senhor, você não escuta outra voz, apenas a voz de Deus. Uma vez eu estava no hospital, eu estava internada,
E aí meu pai foi me visitar, mas meu leito estava de um lado que eu não conseguia ver quem entrava pela porta. Mas ele abriu a porta e ele chamou meu nome, Miriam! Ele queria saber se eu estava ali. E automaticamente eu reconheci a voz do meu pai, mesmo sem ver. Então toda vez que eu oro, eu digo, Senhor, naquele dia eu reconheci a voz do meu pai dentro de um hospital. E eu quero reconhecer a tua voz, porque tu és meu pai. Então você vai saber. Quando Deus falar com você, você não vai ter dúvida. Você vai saber que é a direção do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dê um gostei aqui, gostei do vídeo, para que esse vídeo chegue a outras pessoas e abençoe muitas vidas. Compartilha e comenta aqui a sua experiência. Deus abençoe você. Até a próxima.